enquanto há vida, há esperança e depois da vida também há esperança. Nós nos encontramos há quase 3 anos para tratar de um tema que a gente gosta muito, fundamental, é sentido da existência, viver a que se destina. Daquela conversa surgiram muitas coisas e hoje estamos aqui para atualizar o conteúdo, debater de novo, pensar novas ideias e oferecer às pessoas uma reflexão para que cada um e cada uma possa dar a sua resposta. Pois é, essa é uma das coisas boas, professor Karnal, e eu chamo de professor no ponto de partida, aí nós voltamos ao nosso modo, né, usual. Nós já imaginávamos naquela conversa há quase 3 anos que faríamos um curso esse que aprofundasse, como fizemos, né, essa conversa sobre a vida, a existência, o sentido. O que talvez a gente não imaginasse, dada a impossibilidade, era que entre a conversa em 2018 e esse momento nosso, tanta turbulência, tanta alteração, baú de espantos, né? Nesses quase 3 anos, sem dúvida, o que a gente fez foi abrindo em vários momentos nosso baú, muitos espantos vieram à tona e aquilo que a gente refletiu, que foi possível, né, de trazer, que a gente tratou de um modo aprofundado, agora a gente, sem dúvida, não só precisa, como merece, né, trazer um pouco mais de densidade, mesclando um pouco uma grande questão, filosofia de vida existe, porque o que eu vi, acho que você também, né, nesses 3 anos um pouco, foi dizer, não, isso na minha filosofia de vida é de outro modo, ou na minha filosofia eu faço dessa forma. Então essa história de filosofia de vida existe, eu acho que vale mesmo que a gente mergulhe um pouco mais e vá abrindo, né, o nosso baú de espantos. E no nosso caso, existe uma dupla reflexão. Eu acho que nós dois lemos muitos grandes autores que perguntam, afinal, por que é que você está aqui? Usando uma frase que você tão bem desenvolve, que falta, você faria. E existem também as experiências pessoais que dialogam com estes filósofos. Então, nestes anos que nós começamos o diálogo e até aqui, nós temos já mudanças. O que é o mundo depois da experiência de recolhimento de pandemia não é o mesmo mundo em que nós alegremente nos encontramos para debater sobre essa questão. Pois é, uma das coisas boas que eu gosto de lembrar, né, quando meus filhos estavam crescendo, filhos e filha, e eu tenho o hábito de perguntar para minha mãe isso aos 92 anos de idade, que ela tem uma boa coincidência, você que também está ligado ao mundo da música, ela nasceu no dia do aniversário de Heitor Villa-Lobos e eu nasci no dia do aniversário dela. Então, isso deu uma dupla aí comemoração, dia 5 de março. E o gostoso é que eu perguntava a eles, e ainda pergunto a ela, porque eu me pergunto, às vezes, assim, quais são teus planos para o futuro? Quais são teus planos para o futuro? Porque essa ideia, primeiro, de ter um plano. Segundo, de imaginar que esse futuro poderá ser mais exuberante do que o presente momento, tem por trás daquilo que você levantou, viver, né, qual é o sentido, a ideia de que o viver nos coloca numa condição eventual de melhoria, né, para usar um termo que não existe no nosso idioma, mas que se aplique de melhoria e não de pioria, né, em vez de piora, aquilo que faz com que a gente tenha muito mais dificuldade, mais aguda. E eu às vezes penso, Karnal, que a ideia de uma vida que vai crescendo para exuberar, ela é mais um desejo juvenil do que uma constatação senil, né? Por outro lado, né, você mesmo já falou sobre isso, a ideia de que à medida que a idade avança, chamá-la de melhor idade, pode ser tanto uma vivência possível quanto uma perspectiva cínica, né, até enganatória. A vida ensina muitas coisas e acho que uma delas é não cultivar em excesso o remorso pelo passado e nem focar em excesso a ansiedade pelo futuro. E como contraponto a esses polos, parece que muita gente, inclusive a poeta Cecília Meirelles, ao falar de que eu canto porque o momento existe, este momento agora, esse presentismo é muito contemporâneo. Porém, se eu falo em projeto, se eu falo em estratégia, se eu falo em horizonte e futuro, estou pressupondo 2 coisas muito interessantes na mesma frase. A primeira, de que eu espero algo desse futuro, eu não sou neutro em relação à expectativa. E a segunda, que eu tenha algum poder
em relação a esse futuro. Que eu possa mudar alguma coisa, logo eu não sou tão fatalista. Aqui está praticamente toda a filosofia. Você usou a palavra cínico, que hoje nós usamos no sentido de falso. Esperança, uma palavra que eu gosto muito, é um sentido quase sempre atribuído à teologia como uma virtude. A esperança, a fé, a esperança e a caridade são virtudes que a teologia trabalha bastante. Mas a filosofia também trata de projeto de vida, sentido da existência e qual é a nossa postura diante do futuro, do que eu espero para esse futuro. Enquanto a vida, a esperança, eu gosto bastante, Canal, de lembrar quando Gonzaguinha, né, ele ao cantar, e aqui uma das músicas que mais a gente canta no Brasil em vários momentos, especialmente quando quer comemorar, que ele vai terminando, a vida há de ser melhor, e será. É interessante esses dois passos, isto é, numa atitude de aguardar, a vida há de ser. Né? Outra coisa é, a vida há de ser melhor, vírgula, e será. Né? Nesse sentido, a coragem da esperança, que é uma das coisas que você, né, se dedica também, ela, sem dúvida, coloca a perspectiva de que a gente não apenas tenha, né, a vivência do agora, não apenas tenha, que seja esperançada. Eu gosto também da ideia de que isso tem alguma origem no campo da religião, não por religião, né, ter o modo definidor disso, mas porque é tão forte o impacto disso na perspectiva religiosa que a vida não cessa quando cessa. Enquanto há vida, há esperança, e depois da vida também há esperança. Temos duas vidas, e a segunda se inicia quando nos damos conta de que só temos uma. No entanto, essa uma, mesmo que ela seja única, e ainda que se tenha a perspectiva de se ter duas, ela, sem dúvida, pode ser parte da filosofia de vida. Filosofia de vida ou filosofia da vida. Temos dois momentos marcantes. O primeiro, para o qual eu contribuí pouco, que é meu nascimento, eu só nasci. E o segundo momento, que seria um novo nascimento, é quando eu descubro por que é que eu nasci. E é parte do que eu entendo como uma filosofia de vida possível, que aplicada a essas múltiplas dimensões que você mencionou, elas resultaram em algum êxito no caminho delas. Que é, naquilo que fosse, onde fosse, para quem fosse, que eu não fosse medíocre. E essa ideia de uma recusa à mediocridade, isto é, de ficar sempre amornado, né, nem quente nem frio, retomando lá o livro do Apocalipse, né, de não ficar, né, dentro de um campo que é a realização mínima daquilo que poderia ser, né, num patamar muito mais elevado, que para mim não significa, e eu não desejo que seja, né, uma marca de soberba. Eu não quero ser melhor do que as outras pessoas, eu não quero não ser o melhor de mim mesmo naquilo que eu possa ser. Então é a ideia de uma recusa à mediocridade. E, portanto, seja dentro daquilo que foi, né, e vem sendo o meu trajeto na docência, na pesquisa, na comunicação, tal como você. Nós temos carreiras, entre aspas, curriculum vitae, né, assemelhados nesse sentido. O único polo de impulsão que foi planejado, em que eu disse assim será, eu vou programar desse modo, é exatamente a recusa à mediocridade. Então, se eu ia ser docente, eu não teria de ser o melhor docente do mundo, mas eu teria de ser o meu melhor modo de ser docente. E assim vale, né, nas outras formas. Eu acho que isso dá, não um descontentamento, né, mas uma insatisfação positiva, né, que eu acho que marca também, né, o caminho que você percorreu, não para fazer apenas elogios recíprocos, né, mas especialmente o que torna para mim admirável o teu caminho, o que torna para mim admirável a tua trajetória, é que você foi acrescentando, quase ao modo hegeliano, círculos concêntricos a partir de um ponto, né, focal, e fazendo com que tudo se incorporasse. Quando você brinca, né, que eu sou youtuber e você também é, né, nesse sentido, que nos permite, né, oferecer cursos online, fazer palestras, comunicar, né, uma das coisas que ali desse polo, assim, por isso que eu chamava admirável, é que essa convergência de possibilidades, ela foi agregando modos, né, de expressão, de comunicação, né, de reflexão, mas elas em nenhum momento, no meu entender, naquilo que você, por exemplo, fez e faz, ela significou uma banalização, né, daquilo que se tinha. As pessoas podem imaginar que em alguns momentos a gente traga
Shakespeare, como você faz muito bem, para pegar um exemplo, ou que eu traga como você traz, Mark Twain, recém, né, citado, mas ele é incorporado uma conversa de reflexão sobre a vida. Eu queria sempre enfatizar uma questão que você já tocou em palestra comigo: ser perfectível e não perfeito, ser passivo de melhorias e não melhorado, ser uma pessoa em processo. E hoje eu dou melhor aula do que eu dava há 40 anos quase, quando eu comecei, 38. Eu hoje faço algumas coisas melhores por causa da prática. Por isso que a você irrita e a mim também, quando alguém diz: nossa, Cortella, você fala muito bem, é dom. Esse dom significou sábado e domingo lendo obras, estudando retórica, praticando. Existe uma vontade. Essa vontade que cada um que nos acompanha aqui pode ter. A internet pode ser o sepulcro do seu tempo. Você pode passar o dia fazendo assim e não vendo nada, ou você pode escolher aprender na internet. Você pode escolher transformar seu celular, seu tablet, seu computador em uma sala de aula completa sobre temas relevantes. Isso é uma escolha. E isso faz parte do não ser medíocre, ou seja, você pode transformar uma ferramenta que tem tudo para destruir sua vida, tem tudo para acabar com sua vida familiar, tem tudo para acabar com sua disposição para o mundo, ou pode fazer da internet um ponto de transformação. Quem opta por ler um bom texto, assistir a um vídeo, fazer a um curso, está dizendo: eu sou o senhor da minha vida, vou transformar essa ferramenta em algo positivo e eu vou aproveitar o meu tempo, porque, como eu insistia com os meus orientandos, nunca mate o tempo. Porque o tempo não pode ser morto, é ele que te mata. Então, esse carpe diem que você citou antes, este é um processo de transformar a vida, seja ela breve, seja ela muito extensa,